Olá, somos a atual comissão da Mulher Advogada da 34ª Subseção da OAB de Tupã. Iniciamos nossos trabalhos em 2019 e atualmente a comissão é formada por 6 integrantes. Meu nome é Sara, Flávia, Michele, Juliana, Beatriz e Daniele. Nosso objetivo principal é lutar pelo respeito e valorização da mulher advogada. Mas temos como missão também combater a discriminação da mulher e pugnar pelo respeito ao princípio da igualdade entre os sexos. Buscamos conscientizar mulheres para a sua plena inserção na vida socioeconômica, política e cultural, defendendo os direitos das mulheres em geral. Esse ano fizemos algumas campanhas beneficentes, mesmo em tempo tão difícil que é a pandemia. E no mês de novembro, estamos dando início à campanha de conscientização pela eliminação da violência contra a mulher, com a intenção de coibir a agressão contra as mulheres. Assim, publicaremos vídeos de conscientização nas nossas redes sociais. Acompanhe. Qualquer tipo de agressão constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciada. Não se cale. Esperamos que com esta campanha as mulheres sejam fortalecidas pelo conhecimento e que a sociedade, de maneira geral, se torne mais consciente por um mundo melhor. 25 de novembro é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. E essa data foi instituída em 1999 em homenagem às mariposas. As irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa foram brutalmente assassinadas pelo ditador Rafael Leônidas Trujillo, da República Dominicana, pois as 3 combatiam fortemente a ditadura e pagaram com a própria vida. Não é de hoje que as mulheres são injustiçadas em âmbito doméstico, porém, não é apenas em um lar que isso ocorre. Então, neste mês de novembro, temos como objetivo levar informação às mulheres que de alguma forma sofrem qualquer tipo de violência, amparada ou não pela Lei Maria da Penha. No entanto, enfatizaremos a Lei Maria da Penha, tendo em vista que foi instituída para dar tratamento especial às mulheres. Neste caso, as que sofrem principalmente nas relações interpessoais ou em razão do gênero. Um dos ganhos significativos trazidos pela lei, conforme consta lá no artigo 41, é a não aplicação da Lei 9.099 de 95, ou seja, a violência doméstica praticada contra a mulher deixa de ser considerada como menor potencial ofensivo. A Lei Maria da Penha tem a finalidade de proteger todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino e que sofram violência em razão deste fato, conforme consta lá no parágrafo único do artigo 5º da lei. A violência doméstica familiar contra a mulher pode se configurar independentemente de orientação sexual. Inclusive, alguns tribunais de justiça aplicam a legislação para mulheres transexuais. Quanto ao homem, ele será colocado diante da Lei 11.340 sempre que for considerado um agressor. Se ele for vítima, serão colocados os dispositivos previstos no Código Penal e não aqueles presentes na Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 foi sancionada em 2006. Denominada Lei Maria da Penha, cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. É considerada pela ONU como uma das 3 leis mais avançadas do mundo no que diz respeito ao enfrentamento a esse tipo de violência. A lei é fruto de uma longa jornada de luta pela impunidade do agressor de Maria da Penha Maia Fernandes, que dá nome à lei. Agredida em 1983, travou uma verdadeira luta para que seu agressor fosse punido. E em 2001, o Brasil foi responsabilizado internacionalmente pela forma negligente com que tratava os casos de violência doméstica e obrigado a mudar as leis do país. São 46 artigos, divididos em 7 títulos, definindo a quem se destina, qual o papel da família, da sociedade e do poder público para garantir às mulheres o pleno exercício dos seus direitos, determinando os espaços, tipificando as formas de violência, assim como determina as medidas de proteção e garante atendimento e assistência social às vítimas. Violência física. A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade corporal ou saúde corporal da mulher, consistida em todo e qualquer ato que vise reprimir a mulher através da força física, podendo começar com empurrões, soco e se agravar levando ao espancamento e até a morte.
A violência sexual trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, não se tratando apenas de atos sexuais, podendo envolver o impedimento de uso contraceptivos, forçar o aborto, forçar a gravidez, realizar matrimônio, anular exercícios dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Violência psicológica é considerada qualquer conduta que cause na mulher dano emocional, diminuição da sua autoestima, prejuízo ao seu pleno desenvolvimento ou ainda a conduta que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, exploração e limitação do seu direito de ir e vir. Ao detectar qualquer sinal de violência, não se cale, procure ajuda, denuncie. A violência patrimonial se caracteriza pela conduta típica de reter bens ou valores, bem como destruir parcial ou total de seus objetos, documentos pessoais, instrumentos de trabalho, direitos ou recursos econômicos, enfim, incluídos a satisfazer suas necessidades, como, por exemplo, a retenção de recursos econômicos, furtar-se dolosamente ao pagamento de pensão alimentícia arbitrada em benefício da mulher. Portanto, a conduta do homem, recebedor da integralidade de algum valor referente aos bens do casal, sem repassar ou sem anuência o consentimento de sua companheira, apropriando-se, configura a violência patrimonial. Outra forma de violência doméstica e familiar contra a mulher é a violência moral. E essa está regulamentada no inciso 5º do artigo 7º da Lei 11.340/2006. Embora intimamente ligada à violência psicológica, a violência moral é entendida como qualquer conduta que configure os crimes de calúnia, injúria ou difamação, ou seja, condutas praticadas com o fim de ferir a honra ou a reputação da mulher. A calúnia, podemos entendê-la como imputação falsa de um fato criminoso, ou seja, o agressor acusa a vítima falsamente, por exemplo, de ter furtado ou danificado algo. Já a injúria corresponde a qualquer ofensa à dignidade da vítima, como chamá-la de burra, incompetente, louca, etc. E a difamação ocorre quando o ofensor imputa ato ofensivo à reputação da mulher, como, por exemplo, acusá-la de ser uma má profissional ou uma péssima dona de casa. Portanto, acusar falsamente a mulher de traição, fazer críticas mentirosas sobre a mulher para terceiros, expor a vida íntima da vítima, vazar fotos íntimas para terceiros, rebaixar a mulher por meio de xingamentos sobre a sua índole, desvalorizá-la ou ridicularizá-la, são formas de violência moral contra a mulher. O atendimento às vítimas de violência doméstica deve ser feito de forma preservada. De imediato será lavrado o boletim de ocorrência e ela será cientificada quanto aos direitos a que faz jus, notadamente as medidas protetivas de urgência. Será cientificada também quanto ao prazo de representação, que é de 6 meses, nos delitos em que a ação penal pública é condicionada. No caso da violência física, que se processa de forma incondicionada, ou seja, uma vez lavrada a ocorrência independe da vontade da vítima, será dado prosseguimento, ela será encaminhada a atendimento médico ambulatorial. Todas as vítimas são orientadas também a procurarem o Centro de Referência Especializada e Assistência Social para o atendimento psicológico adequado. A atribuição das delegacias da mulher é a investigação de delitos relativos à violência doméstica ou familiar e crimes contra a dignidade sexual praticados contra pessoas com identidade de gênero feminino e contra crianças e adolescentes. Essas atribuições são concorrentes com as demais unidades policiais, ou seja, todas estão aptas ao atendimento desse tipo de ocorrência, desde que respeitada sempre a questão do acolhimento necessário imediato e a preservação da intimidade da vítima. O registro pode ser feito também por meio eletrônico, através do site da Polícia Civil. E temos também o canal 180, que é a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica, onde ela pode estar fazendo também a denúncia de forma anônima ou identificar-se. A Delegacia da Mulher é uma delegacia especializada no atendimento de vítimas de violência doméstica, de ocorrências de crime sexual, de ocorrência de crimes contra a honra, contra a integridade física, contra o patrimônio de mulheres em relação afetiva. A Delegacia da Mulher, ela presta um atendimento
não só jurídico, mas de acolhimento da mulher, porque a gente sabe como é difícil para uma vítima que tem que denunciar o seu parceiro, o pai dos seus filhos, e tomar uma decisão de romper essa relação abusiva e muitas vezes não tem condição financeira, emocional para essa ação. Então é importante que a mulher procure a delegacia, registre a ocorrência, ela vai ser recepcionada no plantão policial por pessoas capacitadas, a ocorrência é encaminhada para a delegacia da mulher, lá ela vai ser atendida, vai ser orientada quais os procedimentos a serem tomados, acerca das medidas protetivas, do prazo de deferimento, das consequências do descumprimento, e assim a gente consegue, tem visto pelos índices, a diminuição e consegue prevenir crimes mais graves, como o feminicídio. É importante que a mulher saiba que o caminho, o primeiro passo para combater a violência doméstica é a denúncia. E a Delegacia da Mulher, ela recepciona essa denúncia de qualquer forma, seja por telefone, seja através do boletim já registrado, seja por algum órgão do Estado, seja por escola, seja pelo CREAS, seja por qualquer órgão assistencial, hospital. E uma vez tomado ciência da ocorrência, nós vamos tomar as medidas cabíveis. É importante que isso aconteça para que a gente possa tentar combater a violência contra a mulher. Quando nós falamos sobre violência doméstica, é importante que a gente saiba o que é efetivamente uma conduta desse gênero. A violência doméstica não é só a agressão física, é qualquer ofensa, é o desprestígio, é a humilhação que a mulher sofre, é aquele adjetivo negativo, é a humilhação, é o descaso. E é importante que a mulher comunique isso numa delegacia, porque nós vamos chamar o autor e nós vamos orientá-lo de que a sua conduta, que muitas vezes ele entende que não é criminosa, é sim um crime e tem consequências legais. Né? Uma ocorrência de injúria cabe, inclusive, um processo, cabe pena, assim como qualquer outra conduta que as pessoas entendam que só elas seriam violência doméstica como agressão. A violência doméstica, a gente vê que ela é progressiva, a gente sabe que ela começa com ofensas verbais, depois ela prossegue com um tapa, depois com um soco, depois com outras condutas mais graves e não raro acaba com a morte da vítima, que não percebeu, inclusive, a gradação dessa conduta, que não percebeu que o autor tem se tornado cada dia mais violento. Então, por isso a importância da denúncia. É importante que ela busque auxílio, porque ela precisa entender, primeiro, o que está a vitimando, segundo, que ela tem condição de mudar essa situação. E terceiro, que o Estado tem o dever de auxiliá-la e a gente faz isso propondo as investigações, o juízo propondo as ações penais, impondo crime aos autores. E além disso, a delegacia conta com as parcerias feitas com os órgãos do Estado, com toda a rede de proteção à mulher. Nós temos o CRAS, nós temos o CREAS, nós temos o Conselho Tutelar. E é importante que haja um engajamento de todos esses órgãos, porque a gente sabe que não é um papel, não é um boletim de ocorrência que faz a vítima tirar a aliança do dedo e romper a relação com o marido. Ela precisa muito mais que isso, ela precisa de auxílio, ela precisa de orientação, ela precisa se fortalecer. E é por isso que existe a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher. O CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que realiza atendimento a famílias e indivíduos que foram vítimas de algum tipo de violação de direito, violência, maus tratos, abandono e negligência. Dentro do nosso público-alvo, realizamos atendimento a mulheres que foram vítimas de violência doméstica. A equipe é composta por 3 assistentes sociais, 2 psicólogos, um orientador social que faz o atendimento dessa mulher para a superação da situação de violência. Quando a mulher chega na unidade, é feita uma acolhida pelos técnicos a fim de detectar que situação aquela mulher está vivenciando. Entre elas, inclusive a mais difícil de ser detectada, existe a violência psicológica e a violência moral. Nos atendimentos, nós conceituamos esse tipo de violência para que a mulher possa detectar esse tipo de situação muitas vezes sofrida por elas. Nesses casos, as mulheres podem procurar diretamente a unidade do CREAS e em outros casos elas também são encaminhadas por outros órgãos. Não necessariamente a mulher precisa fazer primeiro o boletim de ocorrência para ser atendida por nossa equipe de assistente social, psicólogo e orientador social. A violência física, ela é mais perceptível,
porque a mulher consegue se enxergar numa situação de agressão. Ela é mais recorrente porque muitas vezes ela é encaminhada para o órgão do CREAS através da saúde e da segurança pública. É bom ressaltar que a violência física, na maioria das vezes, vem acompanhada de outros tipos de violência. O CREAS ele também realiza atendimento de mulheres vítimas de violência patrimonial e sexual. Então é importante que as mulheres saibam que esse tipo de atendimento também é realizado na nossa unidade. O atendimento no CREAS é realizado de forma individual e sigilosa. Dentro dos acompanhamentos, nós realizamos o encaminhamento para atendimento psicológico clínico. Elas são inseridas no grupo Recomeçar, que é realizado no CREAS, visando o fortalecimento dessas mulheres. Lembrando também que o objetivo não é o fim do relacionamento, mas que elas sejam fortalecidas para que supere qualquer situação de violência. Quando falamos da agressão contra a mulher, entendemos que não se trata somente de uma agressão física. Ela pode ser identificada como uma lesão em sua integridade moral, psíquica e emocional. No atendimento psicológico, quando a vítima demonstra sintomas de um possível sofrimento ocasionado por uma agressão contra o seu gênero, identificamos através dos seus relatos a necessidade que a mesma tem em receber ajuda. No que se trata da condição psicológica da mulher, devemos traçar caminhos que demonstrem o valor que ela tem, e enquanto ser e estar mulher, auxiliando no seu empoderamento para que a mesma não omita e busque por ajuda, e que garanta o seu direito enquanto vítima. Meu nome é Fábio José Vasconcelos, eu sou juiz titular da Vara Criminal de Tupã e foi-me solicitado pela OAB, através da Comissão da Mulher, para que falasse a respeito das medidas protetivas judiciais em favor das vítimas de violência doméstica contra a mulher. Essas medidas elas estão previstas na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. É muito comum que ocorra o pedido dessas medidas protetivas, principalmente por parte das autoridades policiais. As mais comuns, aquelas medidas protetivas que são solicitadas com mais constância, resume-se na proibição do agressor de se aproximar da vítima, ou também do agressor de manter contato com a vítima, e também é comum seja solicitado o afastamento do agressor do lar em que ele convive com a vítima da violência doméstica. Esses são os casos mais comuns de pedido de medida protetiva. As medidas judiciais existentes na lei e que são pedidas ou requeridas mais comumente no âmbito da violência contra a mulher são as medidas de afastamento do agressor do lar, também de proibição do agressor de manter contato com a vítima ou testemunhas daquele caso, e por vezes também é solicitado o afastamento do lar em que o agressor reside junto com a ofendida. Esses pedidos geralmente são formulados pela autoridade policial após o comparecimento da vítima perante a autoridade policial. Mas existem outras medidas protetivas judiciais também possíveis de serem deferidas em favor da ofendida, como, por exemplo, a suspensão do direito de visitas, a concessão de alimentos provisionais, a separação de corpos. Todas essas medidas também constam da Lei Maria da Penha e estão à disposição da vítima na hipótese de violência doméstica contra a mulher. A campanha Mulheres Fortes tem como missão a conscientização de mulheres para que compreendam a violência em razão do gênero, que é amparada pela Lei Maria da Penha. A violência sofrida pelo fato de ser mulher ou estar mulher. É a violência que se configura quando o agressor olha para a mulher ou a trata com superioridade, dominação, como sua propriedade. No entanto, sabemos que a violência de maneira geral tem aumentado. Mulheres são agredidas diariamente em razão ou não de seu gênero. Homens são agredidos diariamente por diversos motivos. E o caminho que nos levará à diminuição desses índices é a conscientização, o conhecimento e o respeito entre todas as pessoas.